Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prox, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre Small Caps. Já deixo claro o meu convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e obviamente não esqueçam de colocar aqui nos comentários o que vocês acham dessas Small Caps que eu vou comentar hoje, né? Vou deixar para vocês aqui também o nosso cupom Carnaval Cap, que dá até 35% de desconto na nossa assinatura completa. Depois eu falo um pouco mais a respeito aí das nossas assinaturas, estratégias e carteiras. O que nós vamos fazer, pessoal? Muita gente tem nos perguntado sobre small caps, até porque tem muita coisa barata, não só na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, em outras bolsas também, mas aqui no Brasil, especialmente na parte de small caps, né, que tem performado muito abaixo aí das principais ações da Bolsa. Né? Ações caindo 50%, 60%, 70%, às vezes até mais. Né? Então, o que eu pedi para o pessoal da análise? Separar 30 ações. Então, eu vou fazer 3 vídeos, onde eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma dessas empresas. Né? Eu já falo um pouquinho para depois ninguém criticar. Oxe, mas ficou meio superficial. É só para a gente comentar, né, pessoal, rapidamente a nossa visão sobre as companhias. Né? Então, o pessoal colocou alguns indicadores, o PL, o PVP, o yield, o ROI. Lembrando, né, pessoal, que a gente não recomenda a utilização desses indicadores de maneira isolada, até porque esses indicadores podem ser influenciados ou por um lucro maior, ou por um lucro menor, ou por coisas que são de algum momento. Né? Não quer dizer que a empresa que tem um PL alto está super cara, a gente tem que entender, por exemplo, por que o PL dela é caro. Tá? E o pessoal hoje trouxe essas ações aqui, né, começando com a Eucatex, tá, pessoal, que no nosso entendimento é uma empresa boa, a gente gosta dessas companhias que trabalham ligadas ao setor de construção civil, né, como é o caso também aqui da Eucatex, porque pega não só a parte de novas construções, mas a parte de reformas também. Assim como a gente tem a Porto Belo. Né? As duas empresas estão baratas, né? A gente olha o PL aqui da Eucatex. Em termos de múltiplo, a Eucatex é mais barata até do que a Porto Belo. Né? As duas empresas têm potencial para crescer no exterior, principalmente aí a Porto Belo, né, que vai ter fábrica nova, tem a parte administrativa nova nos Estados Unidos também. Né? No caso da Porto Belo, a gente tem uma gestão que está há mais tempo na empresa, uma bela gestão. Já no caso da Eucatex, aqui, apesar da gestão estar bastante tempo na empresa também, tinha aquela questão do Maluf, dos passivos relacionados a isso. Recentemente foi feito um acordo na justiça e inclusive entrou o BTG ali como sócio da companhia também, então mitigou bastante esse risco Maluf, vamos dizer assim, no caso ali da Eucatex. Tá? São duas empresas muito baratas, né, que a gente gosta bastante. Né? E a gente pegou aqui também duas empresas do setor de construção. Os PLs estão um pouco mais elevados, até porque os resultados na última linha estão mais baixos, né? Mas em termos de PVP, aqui as duas estão muito baratas e elas são empresas mais conservadoras, tanto a Exetec quanto a Trisul. Elas não são como a MRV, Cirela, que vão fazer centenas, milhares de lançamentos. Né? Então, momentos que a inflação está mais alta, que o juro está mais alto, eles vão procurar fazer menos lançamentos. As duas têm excelentes bancos de terreno, são empresas bastante conservadoras, têm uma situação financeira bastante tranquila. Inclusive a Exetec é bastante reconhecida por isso, né, de ter uma posição em caixa grande, né, o que é importante aí nesses casos. Tá? E o caso da Trisul, ela é a empresa que tem o ciclo operacional mais rápido do setor de construção. Então, desde fazer o projeto, comprar o terreno, construir, vender, lançar e vender, no caso da Trisul aqui é o ciclo mais rápido. Então, são duas ótimas empresas em termos de gestão. Claro que é um momento que essas companhias sofrem mais, então são ativos baratos que podem ficar ainda mais baratos, mas normalmente quando a gente vai comprar empresas num setor muito cíclico, e talvez seja o setor mais cíclico da bolsa, o de construção, é interessante que a gente olhe no ciclo contrário, né? É comprar quando o juro e a inflação estão elevados, né? Que normalmente as empresas estão desvalorizadas, e a partir do momento que os juros começam a cair ou não tem mais para onde cair, é o momento de reduzir posição. É muito importante, tá, pessoal? Mesmo para quem investe no longo prazo, ter a consciência, né, que construção civil, em função da ciclicidade, a gente tem que saber comprar e vender, aumentar a posição ou diminuir a posição. Nós tivemos na nossa carteira Micro Small Caps, chegamos a ter mais de 20% da carteira numa empresa de construção. Né? E hoje a posição dessa ação é um pouco mais aí de 1% da carteira.
justamente por isso. Se a gente não tivesse feito esse gerenciamento, a gente teria entregado todo o ganho que a gente teve nessa ação. Então é importantíssimo fazer esse gerenciamento, mas também são duas ótimas empresas, estão bastante descontadas, né? Tanto por PL quanto PVP. E, claro, né, quando o setor voltar a bombar, vamos dizer assim, né, elas também acabam pagando aí bons dividendos. Tá? A gente tem aqui algumas representantes também, né, pessoal, do setor metal mecânico. A gente destaca aqui IOSP, tem um PL baixo, tem um PVP baixo. Né? A IOSP é a principal produtora de rodas do mundo. A gente já comentou algumas vezes que em 2020, quando ela ia divulgar resultados melhores, a pandemia estraçalhou essa ideia da IOSP, né? Aí o mercado todo parou, o setor todo praticamente parou, né? E a IOSP continuou a reestruturação dela, já conseguiu voltar com os bons resultados. Recentemente a gente teve toda essa questão na Europa, né? Até porque a IOSP tem fábrica na Europa também, e isso acabou atrapalhando os resultados da companhia, que poderiam ter vindo melhores, né? Mas ela já fez aí quase 100% dessa reestruturação, vamos chamar assim. Ela está ajustada, é uma empresa que já passou por várias crises, tá? O único ponto negativo que a gente entende de tudo isso é que ela vai ter um crescimento menor, principalmente no mercado chinês, que é um ótimo mercado, que ela poderia estar mais adiantada, mas de resto é uma empresa muito barata também. Historicamente ela tem múltiplos mais baixos, mas os múltiplos de hoje, né, são mais baixos do que os históricos, e se a gente considerar que os resultados vão melhorar ainda, esses múltiplos aqui estão muito, muito baixos mesmo. Né? Se a gente fizer uma projeção de PL dela, é abaixo de 2. Né? Então é uma coisa muito baixa, uma ação que dá lucro, uma ação que vende, né, ter um PL tão baixo assim. Tá? Nós temos aqui a Randon, né, pessoal, também operando abaixo do valor patrimonial, também com PL baixo. A Randon não tem problema de venda, ela trabalha com essa questão de reboque, semi-reboque, a parte de carroceria de caminhões. Tem várias subsidiárias, a Master, a Yost, tem a Fras-le também, que tem mercado bom nos Estados Unidos, também tem ações na bolsa. E a Randon não teve problema de receita. Se a gente olhar nos últimos 2 anos, a Randon vendeu bem acima, mesmo com anos bons, como foi 2021, 2022 ela conseguiu vender mais, esse ano ela deve conseguir vender mais do que ainda no ano passado, só que a inflação impactou muito a Randon. Custos, né, a questão de madeira, a questão de outros materiais, tudo isso impactou muito e ela não conseguiu repassar preço. Então foi uma empresa que aumentou a receita, mas como os custos aumentaram à medida que ela foi aumentando a receita, e aumentaram até mais, né, do que ela aumentou a receita, a última linha, né, a parte do lucro da Randon ficou bastante prejudicada. É uma empresa muito boa, investe muito em tecnologia, e outra companhia que tem feito algumas aquisições fora do Brasil e pode crescer no exterior. Temos aqui também a Tupy, né, pessoal? A Tupy é uma empresa que passou praticamente uns 10 anos com a receita de lado, né? Não teve um grande crescimento de receita. Recentemente fez a compra da Texid, né? Ficou com alguns ativos da Texid, comprou a MWM Motores, que é uma empresa excepcional. A gente já comentou algumas vezes que se ela tivesse ações em bolsa, a gente ficaria tentado a comprar a MWM, né? É uma empresa que tem a maior parte da receita fora do Brasil, o dólar alto ajuda e tem potencial para pagar dividendos. Então, se a gente olhar a Tupy de hoje, é uma empresa bem diferente da de 2018, 2019, antes de começar a fazer essas aquisições. E à medida que começar a entrar sinergias dessas duas aquisições que foram ótimas, os resultados vão começar a melhorar também. E além de ter, né, essa questão da maior parte da receita no exterior, que é bastante importante. Tem a Marco Polo, a gente já comentou várias vezes sobre a Marco Polo. No nosso entendimento, um dos ativos mais baratos da Bolsa. Tem vídeo do canal, inclusive, eu falando de operações de curto prazo na Marco Polo. E o que acontece, né, pessoal? A Marco Polo, sempre que tinha crise, ela se beneficiava do mercado externo. Né? Ela é muito forte com exportação, uma empresa muito internacionalizada e muito forte também produzindo ônibus, enfim, fora do Brasil. Né? E o que acontece? A crise em 2020 pegou o mercado interno, pegou o mercado externo. A Marco Polo, infelizmente, se ferrou nos dois mercados e eles enxugaram bastante. Né? Eles enxugaram bastante e como o mercado vai demorar para recuperar o mercado como um todo, ela tem uma capacidade de produção muito boa, então ela não precisa investir muito. Por outro lado, ela tem algumas fontes de receita, que as receitas são, vamos dizer assim, entre aspas, garantidas como caminhos da escola, que é aquela licitação do governo federal para revitalização
de ônibus, né, a frota escolar de ônibus pelo Brasil, que a Marco Polo sempre é a favorita ali para ganhar esses processos de licitação. Então é uma empresa que tem uma receita que vai crescendo, né? Por outro lado, ela tem os custos bem abaixo e não tem necessidade de investimento, ou seja, o lucro aumenta. É isso que acontece, tá? Tanto que já do ano passado para cá o lucro vem aumentando e ainda assim é uma empresa muito barata, tá? Esse PL dela aqui é um PL que a gente imagina que possa cair para 7, 6 vezes, considerando a projeção do lucro, e também opera aí abaixo do valor patrimonial. A Marco Polo, Randon, pessoal, o que a gente chama, que eu já comentei, né, fake small cap. O que é fake small cap? É uma empresa que ela tem valor de mercado muito pequeno, vale 2, 3 bilhões de reais, mas a empresa tem um histórico muito grande e tem potencial de crescimento, como é o caso da Randon. Ou seja, o risco é bem menor do que se a gente fosse comprar uma small cap de uma empresa nova, por exemplo. E a gente chama de fake porque são empresas aí que já estão há bastante tempo no mercado, tá? Temos aqui a Simpar, né, pessoal, que é dona da JSL, da Vamos, da Movida. O mercado continua bom, né? Mesmo quando a gente pega a Movida, o crescimento das vendas de usados, por exemplo, que sustentou boa parte dos resultados nos últimos trimestres, cresceu um pouquinho menos, né? Ainda assim, a empresa está ok. O que atrapalha bastante a Simpar e as empresas do grupo a questão do juro alto, porque elas a Simpar é endividada, assim como as outras empresas do grupo também são bastante endividadas. Agora, todas elas estão divulgando resultados bons, JSL divulgou resultados bons, a Vamos divulgou resultados bons e a Movida também deve divulgar resultados bastante positivos, tá? E a vantagem da Simpar é que os ativos dela, que são boa parte dessas empresas que também têm ações na bolsa, valem mais do que o valor de mercado na Simpar, que é o que a gente chama de desconto de holding, que hoje está 30%, 40%. Então seria comprar essas empresas todas da Simpar com desconto aí de 30%, 40%, tá? Sobre a questão do PVP e do PL é a mesma coisa, principalmente o PL. Esse é o PL considerando a posição atual da empresa, né? À medida que o juro parar de subir, quem sabe ele der uma caidinha, pode ser que aconteça só o ano que vem isso, os resultados da empresa que voltam a melhorar e por isso a gente acha barata, fora que a ação caiu bastante, né? Tanto que a gente fez também recomendações de curto prazo recentemente na Simpar, tá? Temos aqui também a Camil, né, que foi a que ficou faltando. Outra empresa muito barata, né? A Camil, ela conseguiu pagar dividendos, mesmo com dívida das aquisições feitas recentemente. É uma empresa que tem um valor agregado maior nos seus produtos, né? Apesar do principal produto ser arroz, ela já vem fazendo uma diversificação boa e ela deu, entre aspas, né, vamos dizer assim, uma sorte que da parte de alimentos o arroz foi o que menos subiu nos últimos 2 anos, né? E ela sofreu menos do que uma M. Dias Branco, por exemplo, para repassar os custos, né? Como a inflação está mais acomodada, mas ainda assim existe uma perspectiva de preços de alimentos subir, e quem sabe as empresas não conseguir repassar preços, o mercado está batendo na Camil, que a gente entende aí que faz parte, né? Mas é barato, um PL de 5,6, também operando abaixo do valor patrimonial, tá? E é uma empresa, pessoal, em termos de gestão, a parte de logística é fantástico, gestão financeira é fantástico, as aquisições também vêm sendo todas elas muito bem trabalhadas. E quando eles fazem uma aquisição ou fazem alguma coisa para aumentar a receita e aquilo não funciona, eles já estopam. Eles fizeram uma compra, por exemplo, no Chile, de uma empresa que fabrica rações e não deu certo ali, eles já fizeram a venda, perderam lá e estoparam a operação e isso muitas vezes a gente não vê acontecendo. Tem muita empresa que continua insistindo nas aquisições, tá? Então são ótimos ativos aqui, pessoal, em termos operacionais, todos são boas empresas, a gente pode discutir em relação à dívida, alguma coisinha na gestão, mas todas elas têm bons mercados, né? E fica a dica aí para vocês ficarem de olho. E eu vou fazendo nos próximos dias, né, as parte 2 e 3, trazendo mais 20 ações. Eu lembro, né, pessoal, que nós temos, por exemplo, a nossa carteira aqui de Micro e Small Caps, as informações estão aqui na descrição. Nosso relatório de performance, que tem os desempenhos de todas as nossas estratégias, tá? Tem um vídeo explicativo, tem os gráficos de desempenho, vocês vão ver que os nossos resultados são bastante diferenciados. E também vai estar o nosso contato aqui. Qualquer dúvida, mandem um e-mail para contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp. Mandem um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos.
Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!